Bom, pessoal, esse tema que eu vou falar agora é um dos temas mais importantes para a vida da pessoa, né? Porque, cara, não é brincadeira. A maior decisão de um homem é casar com uma mulher, cara. É a maior decisão do cara na vida dele é casar com uma mulher. E, assim, por experiência própria, eu digo para vocês tomarem cuidado com quem você se relaciona, cara. Porque, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo não como um testemunho de algo que já aconteceu comigo, por exemplo, mas pelo que eu estou enxergando, estou visualizando nas redes sociais e as pessoas como estão se comportando perante isso aí. Relacionamento é um negócio, ele não é um negócio complicado. As pessoas falam assim, ah, relacionamento é complicado. É complicado. Isso é uma crença limitante que você embutiu em você mesmo e você foi colhendo conforme a opinião de outras pessoas. Isso transformou a forma que você pensa em relação a relacionamento. E por conta disso, muitas vezes você não vai ter um relacionamento digno. Seja coerente, né, do que você fala. Então, assim, relacionamento exige muita dedicação e há desafios a todo momento. O que está acontecendo hoje em dia é que se percebe beleza de muito famoso terminando. Isso é bobagem, bullshit. Eu, por exemplo, não tô nem aí para famoso, mas o brasileiro ele gloreia muito esses caras, velho. Coisas que as pessoas lá fora, por exemplo, não vangloriam tanto, né? Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Essa questão de relacionamento, eu acho que a pessoa ela tem que entender que há desafios e a pessoa tem que entender que cada pessoa tem a sua estrutura de mapa. E o problema de tudo é quando você quer colocar o seu mapa na pessoa e aí que o pau quebra. Porque você tem que entender que a pessoa, do jeito dela, não vai mudar. Você tem que mudar. E aí, você mudando, às vezes a pessoa muda e muda os comportamentos, etc e tal. E ter uma empatia em prol daquela pessoa. É fácil eu falar. Eu sei que na prática é muito difícil. Mas requer uma dedicação. Se você não se dedicar perante isso, você não vai ter êxito. E eu não enxergo, por exemplo, um relacionamento de longo prazo com a pessoa assim, a pessoa tá com Deus. Porque as mulheres, não dá, eu não estou julgando, mas é o que eu percebo. Elas se comparam muito umas às outras e tá muito fácil para elas hoje em dia. Com esse lance de rede social, e curtida e like, o caramba, story, blá blá blá, fica fácil para um ou outro seduzir. E aí, cara, que o pau quebra. Aí é o pau quebra para quem não tem princípio. Para quem não tem princípio. Então, assim, essa questão de traição mesmo é um negócio que tá pegando e eu vejo a mulher trair até mais do que o homem nos dias de hoje, no sentido de do que eu estou visualizando nas redes sociais. Posso estar falando alguma coisa assim, mas é o que eu visualizo. E eu acho que o casal só vai ter êxito assim, cara, porque uma sociedade que fica o dia todo em rede social, que fica fissurada pelos esse mecanismo, fake news, etc., TikTok, blá, blá, ele fica corrompido a todo momento com a dopamina. Então, se o cara fica a todo momento corrompido com a dopamina, ele vai começar a criar hábitos em prol disso aí. E vão começar a colocar isso como identidade dele. E isso colocando como identidade dele, o seu cônjuge e a sua cônjuge, ela vai sofrer consequências muitas vezes também. Então é o que você consome, é o que você segue, o que você assiste e como você assiste, que vai dizer como você vai ter um relacionamento se é frutífero ou não. Uma das coisas que eu também tive muito prejuízo, por exemplo, nesse último meu relacionamento foi muito conturbável. E uma das coisas que mais foram complicadas, além de ter um negócio muito complexo que eu estava tendo, com investimento muito alto, de milhões, e com pessoas muito famosas, grandes no setor, eu não consegui, isso eu falo do ano passado, eu não consegui gerenciar os dois. Isso me trouxe sérias consequências assim, emocionais, de fato, eu assumo. Porque muito homem fala, ah, não, que eu sou fodão, não sofro, não fico triste. Não tem como, cara. O cara gosta, não tem como. E uma das coisas que mais afetou, sem sombra de dúvidas, foi a comunicação. Faltou comunicação e sabotei.
A sabotagem, a autossabotagem é quando você também fala o seguinte, ó, vou esperar tal dia para falar com ela. Até quando acontecer tal coisa, começa a conversar. Cara, isso é um erro, velho. Isso é um erro que eu cometi, eu falo pra você, não cometa, velho. Porque um dos maiores erros da minha vida, em toda a minha vida, e é uma vida que tem muito tempo de trabalho, de negócio, foi autossabotagem. Sabotei vários negócios da minha vida. Por não querer, por não estar, por começar a criar aquela crença limitante, aquele hábito de ficar preso àqueles meus princípios, aquelas minhas virtudes que poderiam ser transformadas. E eu sei que isso afeta completamente, e afetou, sem sombra de dúvidas, talvez algo que poderia até virar um casamento, na minha opinião. Mas faz parte, às vezes você erra e você sofre por conta disso, pega consequências. Então, assim, o cara tem que saber lidar com a situação e tem que analisar também, quando você for se relacionar, analisar os sinais. Às vezes a gente é enganado, às vezes a gente é enganado por carência, às vezes a gente é enganado por estar naquele ciclo de dopamina tão alto pela beleza, a gente esquece dos princípios, a gente esquece do caráter. Caráter é uma das coisas mais importantes, se não mais importante no relacionamento. Porque sexo, velho, porra, tá fácil, velho. Várias gostosas, várias mulheres bonitas, tem pra caramba, velho. Não é difícil, velho. Tá fácil, velho. Tá fácil, mulher tá fácil. Vou falar muitos anos atrás, tá muito fácil hoje em dia, cara. Às vezes só um like você pega uma mulher. Então, assim, às vezes, ó, eu falei às vezes. Então, assim, se liga nos sinais da mulher. Sei que esse lance de rede pia, blá, blá, blá. Não, mas assim, tem certas coisas ali que faz sentido, você tem que filtrar. Porque, tipo, se a mulher erra, não sabe se comportar, não sabe se comportar perante os pais, não tem princípio, você tem que se ligar como a mulher fala, esconde celular. Cara, tem que ter uma união, tem que estar os dois consolidados nas coisas. E foi erros que eu cometi, ninguém é perfeito. Então eu falo pra você, não cometa esses erros. Porque são decisões que você acaba realizando, fazendo, e você acaba perdendo às vezes até o amor da sua vida. E tipo assim, é difícil o cara amar. Pelo menos eu, pô, fiz pra caramba, eu amo assim, eu gosto, me apaixono, mas depois já era, esqueci. Pode ser a Miss Universo, filho. Pode ser a mais gata que for, velho. Você pega, vai se apaixonar, gata. Acaba, irmão. Se não ter conexão, não ter respeito, não ter atração, de crescimento dos dois, não rola. Então, assim, na hora de você buscar uma pessoa, conheça ela. E, tipo assim, uma das coisas que mudou e tá transformando completamente a minha vida, nessa questão de desenvolvimento pessoal, é o Hélio Couto. Sim, cara, o Hélio Couto, eu já faço há 2 anos, estou na sexta onda dele, da ressonância harmônica, e está transformando minha vida, porque mudou meu conceito em relação a relacionamento pra caramba. Eu tive muitas catarses, que são momentos conturbados no meu crescimento, muitas limpezas, de pessoas saindo, estresses, então muitas crenças limitantes. Então isso tudo são coisas que atrapalham a pessoa. E eu falo para mim, boa parte das derrotas que eu tive, porque fracasso quando você desiste, então eu não vejo por esse olhar, mas foi por conta de questões emocionais, sem sombra de dúvidas. O sucesso do cara, boa parte dele, é em prol da questão emocional. Então o cara tem que estar se ligando que ele anda, quem ele se relaciona, porque até a mulher que você se relaciona, ela pode te afundar ou te deixar para cima. Então analisa que você está andando, que você vai namorar, se liga nos sinais dela, o que ela quer para o futuro, porque se não ter a conversa, a comunicação, esquece, velho. Esquece, você vai ser mais um caso nas estatísticas de um cara que até casou, teve um, dois filhos e acabou. Não faz sentido isso. E você tem que estar ligado a Deus, velho. Eu, por exemplo, depois de todas essas questões aí, eu tomei uma decisão de fazer retenção seminal no FAP, por uma questão minha, sacou? Eu tava com uma mulher que eu queria casar com ela, ela falhou em ações, eu também, com certeza. E por conta disso eu preferi fazer isso aí e me conectar mais com Deus. Eu não me arrependo nem um pouco. E Deus está mudando a minha vida completamente. Completamente mudando, as coisas estão acontecendo. Quando você faz isso aí, você faz uma transmutação por conta dessa energia sexual, você começa a prosperar em outras áreas. Porque o sêmen, querendo ou não, o sêmen é vida, né? Você vai originar outras vidas com sêmen na mulher e faz a ovulação, enfim. E aí nasce a pessoa.
Então, isso aí está transformando, porque você começa a botar energia no seu trabalho, tudo começa a crescer, você começa a intensificar seus negócios e a sua vida, né? Então, assim, a base espiritual, ela é fundamental, fundamental para o sucesso de um ser humano, porque sucesso não é só dinheiro, eu já sei o que é ter 5 milhões no negócio, já sei que é ganhar mais de 1 milhão no mês que eu já ganhei, já sei que é ter sucesso em negócios digitais, mas também já sei o que é ser traído por amigos, por colegas, por parceiros, sofrer por isso, por aquilo, e outras coisas que não vale a pena falar no vídeo. Então, assim, postura no relacionamento que você vai escolher é para você. E agora eu já falo um pouco mais da questão social, tanto social quanto amorosa, porque isso vão ser fatores decisivos para o seu sucesso, tá bom? E se eu pudesse te dar um conselho, eu já falei muito nesse vídeo, é um tema que eu gosto bastante e me aprimoro, é para buscar uma questão espiritual, né? Que busca esse crescimento, busca a questão também emocional e evolução, porque essa união desses dois, você vai ter sucesso, você vai conseguir ter sucesso e não tem como negar. É a maior frequência de qualquer ser humano é o amor. O amor é a maior frequência, é uma frequência tão grande que faz o cara crescer, explodir, faz o cara crescer gigante, ele se sente forte com uma pessoa ao lado. Isso é sucesso, tá bom? Gente, tamo junto, um forte abraço, até os próximos vídeos e vamos pra cima que é só o começo.